855-C. O disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6 do artigo 477 desta Consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º, artigo 477 desta Consolidação. Artigo 855-D. No prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender necessário e proferirá a sentença. Artigo 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação, quanto aos direitos nela especificados. Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Artigo 876. Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contribuições sociais previstas na alínea A do inciso 1 e no inciso 2 do caput do artigo 195 da Constituição Federal, e seus acréscimos legais, relativos ao objeto de condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Artigo 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Artigo 879. Parágrafo 2º. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Parágrafo 7º. A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela taxa referencial TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei 8.177, de 1º de março de 1991. Artigo 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida, das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 da Lei nº 13.105, Código de Processo Civil. Artigo 883-A. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Artigo 884, parágrafo 6º. A exigência de garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas ou àquelas que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 4. Transcrever na peça recursal, no caso de suscitar a preliminar de nulidade de julgamento por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos, quanto ao pedido para cotejo e verificação de plano da ocorrência da omissão. Parágrafo 14. O relator do recurso de revista poderá denegar-lhe seguimento em decisão monocrática, nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade, de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade. Artigo 896-A. Parágrafo 1º. São indicadores de transcendência, entre outros: inciso 1, econômica, o elevado valor da causa; inciso 2,
política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência simulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3. Social. A postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Inciso 4. Jurídica. A existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Parágrafo 2º. Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista, que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Parágrafo 3º. Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência durante 5 minutos em sessão. Parágrafo 4º. Mantido o voto do relator, quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta que constituirá a decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Parágrafo 5º. É irrecorrível a decisão monocrática do relator, que em agravo de instrumento em recurso de revista considerar ausente a transcendência da matéria. Parágrafo 6º. O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limitasse a análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério de transcendência das questões nele veiculadas. Artigo 899. Parágrafo 4º. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Parágrafo 9. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregados domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita em entidades filantrópicas e as empresas de recuperação judicial. Parágrafo 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Artigo 2º. A Lei 6.019 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Artigo 4c. São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços a que se refere o artigo 4º-A desta lei, quando e enquanto os serviços que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante forem executados nas dependências da tomadora, nas mesmas condições. Inciso 1. Relativas a: alínea A. Alimentação garantida aos empregados do contratante quando oferecida em refeitórios. Alínea B. Direito de utilizar os serviços de transporte. Alínea C. Atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. Alínea D. Treinamento adequado fornecido pela contratada quando a atividade o exigir. Inciso 2º. Sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança do trabalho e de instalações adequadas à prestação do serviço. Parágrafo 1º. Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos neste artigo. Parágrafo 2º. Nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada o serviço de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão de atendimento, com vistas a manter o pleno funcionamento dos serviços existentes. Artigo 5-A. A contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com
empresa de prestação de serviços relacionados a qualquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal.